que se discute agora, Albelo, é assim, se confirmar que, de fato, ele será indiciado, a situação complica muito, né? Porque pela primeira vez na história do Corinthians teremos um presidente indiciado. Sim. Que vai passar, o Augusto já vai, em condições normais, ele já vai passar 1 ano e meio da sua gestão se defendendo no Conselho. São 4 pedidos de impeachment. São 3 pedidos de impeachment, mais um pedido de afastamento, que muitos estão pressionando o Romeu Tuma por uma resposta rápida. Ele não vai responder isso antes da reunião do dia 26. Que responder seria, não vou solicitar um afastamento via liminar na justiça, porque vai causar um tremendo... Aliás, eu já até disse aqui, recomendo que o Romeu siga o estatuto. Pode dar um problema jurídico no futuro, isso Tuma falou que não quer. Siga o estatuto. Não vai inventar moda, pelo amor de Deus. Segue o estatuto. Ah, mas a lei Pelé, segue o estatuto. Artigo 106, 107, vai embora. Então, é muito complicada a situação dele, velho. Muito complicada. Muito complicada. Eu vou te fazer 2 perguntas, Silvinho, que me fizeram ontem na rádio, eu respondi. Depois posso até falar aqui qual foi a minha resposta, mas antes eu quero saber de você. No Conselho, tá mais para impeachment ou tá mais para não impeachment? Mais para impeachment. Concordo, foi o que eu falei na rádio. Tá muito mais para impeachment nesse momento. O Augusto, se ele já perdeu lá atrás, quando ele tinha torcida organizada a favor, quando tinha mais moral no Conselho, quando o indiciamento estava mais longe, ele não tinha deposto na polícia... hoje está mais para impeachment. Agora a pergunta que não quer calar: entre os sócios na Assembleia Geral, caso aconteça, o Augusto até o final do ano passado era muito forte no clube e muita gente dizia, os sócios vão manter o Augusto no poder. Isso mudou de lá para cá? Você acha que os sócios podem votar pelo afastamento ou quando chegar nos sócios ele fica? Difícil prever, porque as coisas no Corinthians são muito dinâmicas, né? Você já começa... a gente vai sentindo os humores pelo clube, né? O Augusto ressuscitou algumas figuras lá, que estavam lá quietinhas, né? Tem uns caras que andavam pelo clube meio assim, hoje já estão andando de peito aberto, entendeu? Então ele ressuscitou, isso ele conseguiu ressuscitar cara que estava morto. Então você já começa a ver os caras andando grandão no clube. Entendeu? Falei, né? O pessoal fica, falei, avisei. Tal. Aí o cara passa, os caras já de longe, meu, e aí? Ô, e aí? Vai lá, faz videozinho, não sei o que tal. Ele já ressuscitou umas figuras lá. Sim, que começou a fazer vídeo, inclusive, de novo. Essas figuras. Então, assim, não é mais aquilo lá que já fala, não. É o seguinte, conta. Foi 70, praticamente, vamos arredondar, 70-30. Já não tem mais os 70. É menos. Agora, quanto menos? Né? E aí tem uma galera que não votou, mas que vai ter direito a votar agora. Entendeu? Porque passou 1 ano e meio. Então, quem não tinha direito a voto lá na eleição, vai passar a ter direito quando for para a Assembleia, caso ele seja afastado. Então a gente não sabe quem são esses, quem são, onde estão, quem apoiavam, quem não, entendeu? E eu acho que até os apoiadores podem ter mudado de ideia, e o que eu falei na rádio foi o seguinte, Silvinho, até a Assembleia de Sócios, aí o indiciamento vai ter saído ou não saído. Eu acho que isso vai decidir. Se o Augusto não for indiciado, porque o Conselho é político, o Conselho é político, né? Quem faz mais conchavo, quem não faz mais conchavo, esse é o Conselho. A votação no Conselho é política, independente de qualquer coisa. Tá? Já teve presidente que merecia sair que ficou. Tá? Muito presidente que merecia sair que ficou porque sabia fazer política. E o Augusto me parece que não sabe. Sabe fazer negócio, mas não sabe fazer política. Agora, nos sócios, a votação não é política, é muito mais de o clima, como está o clima, o ar, a temperatura das coisas, as notícias e tal. Então eu acho que, de repente, ele não foi indiciado, acabou o inquérito policial, ou seja, ele é inocente, fica entre os sócios. Inquérito, indiciado, sai. Eu acho que vai depender muito disso, Silvinho. Vai depender muito, opinião pública, vai depender muito. Esse inquérito vai ser decisivo
no futuro do Augusto, porque envolve a opinião pública, envolve a cabeça do sócio, né? Já não é mais conselho. Conselho tem de tudo, é político, é fisiologismo, é carguinho, né? O cara que tem o filho na base não vai votar contra o Augusto. O cara que o parente tem emprego no clube não vai votar contra o Augusto. O sócio que está trabalhando no clube não vai votar contra o Augusto. Agora, tem uma galera que estava... Os contra continuam contra. Agora, quantos eram a favor se tornaram contra? Você vê a quantidade de conselho. Augusto foi eleito elegeu todas as chapas dele. Olha só que loucura, o Belo. Todas as chapas eleitas eram do cara. Então, qual é a conta que você faz? Cara, o cara já sai de cara com 100 caras, né? No mínimo. Aí pega lá uns vitalícios daqui e ali, ponto, fecha a tampa, né? O cara perdeu apoio das chapas que apoiaram ele. Muito mal assessorado. Inclusive, gente que tá batendo nele já foi diretor dele. Totalmente. Tem um termo no clube, Belo, que a gente chama de sexto andar. O prédio administrativo vai só até o quinto, né? Mas tem o sexto, que é o etéreo. Você precisa ter um sexto andar forte para te dar sustentabilidade. Duílio não teve sexto andar, o Belo. O Augusto está repetindo os mesmos erros do Duílio em alguns aspectos, principalmente os políticos. Não ter um sexto andar forte e não ouvir pessoas para te dizer o papo real. Você está errando, vá por aqui, não faça isso, está cagando aqui, tira esse cara, bota outro, não faça isso. Os caras sobem lá, Augusto, o Belo, e não ouve mais ninguém. Ouve só quem quer falar aquilo que ele quer ouvir. O Duílio cometeu esse erro e o Augusto está cometendo também. Silvinho, muita gente fala de renúncia, ou possível renúncia. Qual seria a vantagem para o Augusto se ele renunciasse antes do impeachment? Ele não ficaria inelegível, é isso? Não ficaria inelegível, que tem a questão a questão da gestão temerária, né? Se for afastado por gestão temerária, inegibilidade por 10 anos, moralmente também é ruim. Essa hipótese de renúncia só vai acontecer no seguinte: se ele cair no conselho, certamente ele vai encomendar uma pesquisa entre os sócios. Vai depender muito do que dizer essa pesquisa. Mas tem que ser pesquisa, não pesquisa feita só com os amigos. Pesquisa. Paraná Pesquisas? Um instituto sério, que faça uma pesquisa séria. Dependendo dessa pesquisa, aí o cara vai ter um termômetro. E aí, se o cara vê que o clube virou, ele renuncia.